Diário de trade, dia 19/11 de 2021. Hoje eu fiz duas operações, uma no índice, aliás, as duas no índice. O dólar eu não operei, né? Ele até teve uma oportunidade na abertura, nas primeiras horas do dia, mas eu fiquei mais focado no índice. Vamos lá, pro racional. Então o índice, ele abriu com gap de alta, né? E esse gap ele já veio testar essa região aqui de resistência e a barra de abertura já entrou devolvendo. Então fiquei atento a esse movimento, né? Então a gente tinha essa região aqui como uma resistência. Então beleza, veio a correção. Essa correção veio até a média de 80 aqui, até a média de 26 e de 13 exponencial que eu estou usando, e abaixo da VWAP. Só que o MACD aqui, ele estava vindo buscar a linha zero, né, para passar para a região de compras e ganhando um certo volume, um certo aumento no histograma. Então o que eu fiz? Eu tomei um contrato na superação aqui da barra 3 com stop na mínima. E aí quando veio, aí foi acionado, né? E aí na barra seguinte foi até uma boa barra, porém, se você olhar nos 2 minutos, o histograma já estava perdendo movimento, já estava perdendo força. Então quando ele deixou esse movimento, né, perdendo a força aqui no movimento, então eu já encurtei o meu stop. Ele nem chegou a bater 1 para 1. Eu já encurtei meu stop aqui para 5 pontos positivo, que foi o que aconteceu aqui na barra 6. Pegou e me estopou aqui com 5 pontos. Eu saí exatamente porque nos 2 minutos o movimento não estava ganhando força, né? Ele estava vindo para testar topo, mas porém o MACD ele não estava ganhando força compradora, né? Então eu fiz a saída, encurtei o stop e saí com 5 pontos. Depois ele veio testar essa região de fundo, mas principalmente eu fiquei de olho no teste da mínima dessa barra aqui. Deixa eu colocar. Da mínima dessa barra aqui. Por quê? Se você pegar essas 4 barras, você vai perceber que os corpos não se encontram, né? Não há toque. Então você pode juntar essas 4 barras como uma barra só. E é uma barra forte, porque se você pegar todo esse movimento, essas 4 barras de alta, você vai ver que o mercado ficou trabalhando no final de sexta-feira todo dentro dela. E abriu ainda dentro desse movimento. Então quando essa barra 8 aqui veio tentar perder fundo e perder a mínima desse movimento, dessa barra, eu fiquei de olho. Por quê? Porque aí se não perdesse, eu teria um trap acionado. E aí o que aconteceu? Ela não perdeu, né? Fechou com uma boa cauda aqui inferior. Então quando superou a máxima eu fiz a entrada. E aí nesse caso eu deixei o stop na mínima da barra que acionou, deixei um stop ajustado. E aí esse movimento eu fiz a projeção dele e 2 vezes o risco tava dando na máxima do dia. Então eu falei, pô, eu vou pegar 2 vezes o risco desse movimento, porque do trap ele tava mais para cima, 2 vezes o risco.
ele já estava aqui em cima. Então teria que romper essa região para vir buscar duas vezes o risco do trap. E aí eu falei, meu, não sei se o mercado vai ter força para romper. Então eu fiquei de olho na construção aqui da barra 10, né? Foi uma barra que brigou bastante para fechar dessa forma. E aí aqui na barra 11 a mesma coisa. Ela bateu algumas vezes aqui nessa resistência e não passava, e não passava, e não passava. Então eu fiz a saída aqui com duas vezes o risco. Na verdade saiu um pouquinho abaixo, coisa de 30 pontos antes. Saí com 450 pontos nesse trade. E aí fechou um doji. Então aqui ela poderia voltar. E se ela perdesse a mínima aqui seria um trap acionado, né, nessa região aqui de resistência, na máxima do dia até então. Então seria um trap acionado para voltar. Mas aí o movimento acabou dando sequência, acabou rompendo essa região. E aí corrigiu e depois veio buscar aqui o 50% do semanal, do candle semanal. Sempre que o movimento da semana abre dentro do candle semanal da semana anterior, eu coloco Fibo para ver as retrações. E aí ele veio fazer o teste aqui da retração de Fibo e deixou um candle de reversão, tá? Mas eu não realizei esse trade porque eu não estava operando esse horário. Mas aqui deu uma operação. E se você olhar aqui até o MACD perdendo força, ele veio testar novo topo, veio fazer novo topo, porém o MACD já não veio também acompanhando essa movimentação para dar sequência. E aí se você muda esse gráfico aqui para os 5 minutos, que é essa parte aqui, ó, então você tem topos no preço ascendentes, topos no MACD descendente, tanto no MACD como no histograma. Então você tem uma divergência baixista. E aí pelos 10 minutos que gerou a entrada pelo aquele preço de fechamento de reversão. Então esses foram os trades de hoje. Então até mais. Tchau, tchau.